A presença hoje é do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, com quem nós passamos a conversar. José, eu fiquei em dúvida com a sua identificação, porque do tanto de livro que você tem escrito, e como as redações já não estão empregando muita gente mais, eu acho que você está mais para escritor que para jornalista, né? Olha, atualmente, sim. Eu tenho 6 livros no formato impresso, que é realmente a minha paixão, e 2 e-books, mas pretendo publicar mais. Mas eu considero também que faço jornalismo através desses livros. Jornalismo literário, jornalismo cultural, jornalismo de memória, de pesquisa, de crítica musical, de biografia, de livro-reportagem. Então eu trabalho muito no campo da não ficção, até porque na minha família eu tenho referências de grandes romancistas, né? Algumas poucas. Reinaldo Santos Neves, Luiz Guilherme, né? Meu tio saudoso, faleceu esse ano. Mas, e o meu avô, mestre Guilherme, que foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore. Isso lá na década de 40, produziu muitos livros com Renato Pacheco, com Hermógenes. Quase que uma santíssima trindade do folclore nosso. Guilherme Santos Neves, Hermógenes. Isso, e numa época que não tinha facilidade da comunicação de hoje, né? Então, na década de 40, 50, 60, eles produziram muito. Eu acho que essa definição sua, ou o espejo seu, digamos assim, esse pudor seu de não se desvencilhar do título de jornalista, faz sentido. Porque realmente você não faz ficção. Primeiro, você não faz ficção. Né, seria mais apropriado. E você está fazendo relatos, né? Sim, até porque eu tenho orgulho de ser jornalista e ter jornalistas como referência, né? Por exemplo, Rui Castro é minha grande referência em matéria de biografias. A biografia que ele fez do Garrincha é sensacional, da Carmen Miranda, sabe? O Chega de Saudade, que é um livro que conta a história da Bossa Nova. Então, eu considero uma biografia com qualidade, né, e estilo de romance. Sem dúvida. Fernando Moraes também. Fernando Moraes. E, você sabe, surpreendentemente, Nelson Motta. Escreve coisas muito, muito interessantes. Gosto muito, um texto delicioso. É porque a biografia eu considero como um romance da vida real. A nossa vida, ela é um romance. Nós temos o momento de alegria e de tristeza. Nós temos o auge, né, o apogeu, mas também temos a queda. Nós temos momentos de muito amor, né, e de solidão, de tristeza. Então, isso tudo é o que é transmitido através de um romance ficcional. Mas, dependendo da forma como você conta uma história de vida, utilizando recursos literários, você pode ter, sim, esse patamar de considerar a biografia como um gênero literário, que eu considero. Entendi. Eu não me lembro, Zé, nesses anos de janela da imprensa capixaba, de um profissional que tenha se ocupado com essa verticalidade do resgate dessas dimensões da nossa cultura, tanto a cultura, tanto a música, a chamada música popular capixaba, que nós já discutimos esse conceito, como MPB, a música que era produzida no Espírito Santo. Eu não me lembro, assim, a gente tinha referências na área da crítica do cinema, né? E aí não tem como fugir da referência do que o Caderno 2, o segundo caderno da Gazeta, representou durante muito tempo o lugar onde se colocava, na verdade, para onde se vertia toda a crítica. Eu sou uma cria desse processo. Então, ali era a vitrine, né? Ali era a vitrine. Mas eu não me lembro. Eu lembro do Chenier, do Tinoco fazendo algumas incursões na crítica teatral, Luiz Tadeu e Amil de Almeida fazendo crítica de cinema, eventualmente de teatro. Mas eu não me lembro assim, de alguém que se ocupasse, por exemplo, da crítica literária, desse resgate. De publicar em livros, né? Que você se empreende há alguns anos. Isso é um objetivo assim, de carreira que eu estabeleci, que é uma paixão. Mas eu tenho referências, como todos nós temos. Acho que Marian Caliste, para mim, é a grande referência cultural de jornalismo, de poesia, de pesquisa musical. O Som do Jazz permaneceu 55 anos ininterruptos, né, nas rádios do Espírito Santo, em diversas emissoras. Jazz, para quem entende. E não é por acaso assim que eu ocupo honrosamente a cadeira que pertenceu a Marian na Academia Espírito Santense de Letras, né? Porque quando eu soube que era assim a eleição, né? Eu nunca tive essa ambição de ser um acadêmico,
essa imortalidade literária, né? Mas quando eu vi que era do Marian, eu me candidatei e fui eleito, e a Terezinha ficou emocionadíssima, né? Me ligou chorando, dizendo que Marian me considerava como um filho. Eu falei, bem, então nós estamos quites, porque eu o considerava como um pai também, né? Com essa consideração, esse respeito, né? Que eu sempre tive pelo Marian. Mas ali, a Márcia Figueira também, a gente precisa lembrar da Márcia como crítica literária. Eu acho que as pessoas produziram muito, né? Exemplo do Hamilton também, o João Barreto, Chico Neto, que aí já chega perto da minha geração, né? Entrei ali no Caderno 2 brilhantes, nos anos 90. Brilhantes textos também. Mas as pessoas não tinham esse desejo, essa vontade de registrar em livro. E eu sempre tive esse desafio, Eustáquio, no jornalismo, de perenizar a informação. Eu sempre me perguntava, quando eu fazia uma entrevista com Caetano, com Gil, Milton, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? Isso vai ter valor, né? Essa entrevista, esse ping-pong, pergunta-resposta. Então eu tentava, através do jornalismo diário, construir diálogos que superem a ação do tempo presente e se tornem fonte de referência histórica. Então isso acabou gerando até esse livro chamado A MPB, de Conversa e Conversa, né? Esse livro reúne 40 entrevistas que eu fiz no Caderno 2, de 1995 até 2005, e eu conto também os bastidores dessas entrevistas. Então, isso faz parte desse meu esforço de perenizar a informação e superar esse status do descartável que existe na notícia, né? Ainda mais hoje em dia com a notícia digital, então tudo é muito rápido. Tudo é publicado muito rapidamente, esquecido muito rapidamente. Então, o trabalho do livro é de perenizar. De contra a natureza volátil da informação da mídia diária, né? Digamos assim. Isso, por isso que eu sempre busquei entrevistas reflexivas, opinativas, né, com provocações. Acho que a entrevista tem que ter esse algo a mais, né, para você perenizar em livro. Algumas entrevistas eu optei por não colocar no livro, no MPB de Conversa e Conversa, porque eu achei que não ficaram contentes. Eram datadas. Agora, Zé, mas confessa, sobre essas luzes aqui do estúdio, todos confessam. Tem uma carpintaria que o cara monta, descobre com o tempo, que ele não vai diminuir o esforço de pesquisa, não vai diminuir o esforço de elaboração intelectual que ele tem que fazer para produzir um meio tijolo desse aqui, cara. Mas tem uma carpintaria, não tem, que você desenvolve? Que o escritor desenvolve? Tem muito esforço. Você diz, esse livro aqui, por exemplo, que é Os Sons da Memória, né? Esse livro tem 464 páginas e foi selecionado pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura. Então aqui eu tive um método que foi selecionar 40 discos que eu considero relevantes na música popular produzida no Espírito Santo, na MPB, né, produzida, desde Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Gilberto Garcia, até passar por Sérgio Benevenuto, e a geração dos anos 80, do Bona, né, Carlos Bona, Guto Neves, Carlos Papel, João Pimenta. Então eu avanço até a década de 90, no Manimal, Lordose para Leão, e até os contemporâneos, Pedro de Alcântara, Fabiano Araújo. Então eu tive um método realmente de ouvir, primeiro resgatar esses discos, a maioria lançada em LP, formato de vinil, ou seja, estão inacessíveis ao grande público, né? Estão restritos a sebos. Meu pai é grande colecionador de vinil, então eu olhava os LPs ali da música do Espírito Santo e falava, pai, eu vou produzir um livro sobre esses discos, porque me incomoda muito, nós temos uma história musical no Espírito Santo e essa história correu o risco de ficar esquecida na poeira do tempo. Você, com todo esse envolvimento e toda essa imersão no universo das notas, você desenvolve, você se sentiu atraído para um dia incursionar na área da composição, da criação musical, da execução musical? Ah, sim, a minha ligação com a música vem, digamos, de infância, né, de família, ouvindo MPB, e principalmente na adolescência que eu me tornei baterista, de banda de rock. Aí já entra nesse livro aqui, Diários do Rock in Rio. Que é o mais recente, né? Que é o mais recente, porque o Rock in Rio foi um marco geracional. O primeiro Rock in Rio foi em 85, inseriu o Brasil no mapa dos grandes festivais, com aquelas grandes bandas, né? Queen, Iron Maiden, Yes, Nina Hagen,
Scorpions, AC/DC, James Taylor, né? Foi realmente um marco. E ali influenciou muito a juventude da época a montar bandas, né? E descobrir essa aptidão musical. Eu fui para a bateria, eu amo ritmo, eu fico o tempo todo, né, batucando, pensando em ritmo, e participei de várias bandas do movimento musical do estado, e gravei 2 CDs, né? Um com The Rain, que é uma banda que já compõe em inglês, isso lá desde a década de 90, e depois a Big Bad Blues Band, eu gravei em 2003. E essa pesquisa também, essa vivência, né, juntamente com a pesquisa, gerou esse livro, que eu ficava intrigado, né? Você que são os roqueiros do Espírito Santo, então. Exatamente, você fala do rock de Brasília, você fala do rock de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, da Bahia, e o rock do Espírito Santo. Não aconteceu nada aqui, aconteceu muita coisa, né? Aqui então, efervesceu também. Também, na década de 80, com grande cobertura aí do Caderno 2, da Gazeta, tinha um verão pré-show da Tropical FM, fazendo circuito de shows em Jacaraípe, nas praias, né? Praia da Costa, e com bandas autorais. Então eu fiz um relato em forma de livro-reportagem falando do Thor, do Pó de Anjo, do Combatentes da Cidade, que é uma das primeiras bandas do Alexandre Lima, né, nosso saudoso Alexandre. Grande Alexandre Lima. Então, para tornar essa história assim correta do ponto de vista de apuração, entendeu? Eu fui lá na década de 60 para falar dos mamíferos, né, dos infernais, do Les Enfants, The Bats, aqueles que foram os pioneiros do rock no Espírito Santo, para depois a gente chegar até a geração dos anos 80, que foi o epicentro. Mas continua com a bateria? Não faz barulho aí de vez em quando? Ah, de vez em quando. É a minha terapia. É? Eu acho, inclusive, que a bateria me ajuda muito na escrita. E eu já vi o Aldir Blanc falando isso. Ele me concedeu uma entrevista. O Aldir Blanc, ele era percussionista, né? E, sobretudo, um maravilhoso letrista, né? Maravilhoso. E ele me confidenciou isso. Olha, o fato de dominar o ritmo, né, a percussão, isso ajuda muito nas letras, na questão da métrica. E eu percebo isso, principalmente no texto em prosa, que o texto tem que ter ritmo e musicalidade. Pausa. Não tem nada pior do que um texto truncado, sem pontuação, né? Então eu busco sempre essa musicalidade do texto. A presença hoje é de José Roberto Santos Neves, escritor e jornalista, a propósito do lançamento do seu último livro. E a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, a propósito do lançamento do seu último livro, Diários do Rock em Rio, que realmente é o último filho, né, Zé, de uma prole que promete se estender, né? Sim. Por tudo que você está falando para nós aqui. Sim, eu gosto. Essa inquietação sua não vai parar aqui. Gosto muito de registrar em livro, e esse Diários do Rock in Rio, ele tem uma história interessante, porque eu era pré-adolescente quando assisti o Rock in Rio na TV. 14 anos. Não tinha idade para ir no show. Isso me marcou profundamente, né? Isso em 85. Em 2001, eu já tive a oportunidade de fazer a cobertura já como jornalista de A Gazeta para o Caderno 2 e ter essa experiência que eu considero assim, a realização de um sonho, porque todo jornalista sonha cobrir um grande evento, seja uma Copa do Mundo, Olimpíadas, um evento ambiental, político, né? E o Rock in Rio, de fato, é um divisor de águas. E ali eu tive a oportunidade de realizar entrevistas com músicos que marcaram a minha formação, Iron Maiden, por exemplo, né, a banda Oasis, eu entrevistei Britney Spears, Dave Matthews Band,
Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Sandy Júnior, né? Teve uma noite tinha. As pessoas hoje criticam o Rock in Rio falando, não, mas falta o rock, né? Porque o conceito de rock é muito elástico. Exato. Né? Então o Rock in Rio dos 40 anos que aconteceu agora, que teve menos foi o gênero musical rock. Exatamente. Teve hip hop, teve pagode, teve sertanejo, trap, vários estilos. Mas em 2001 teve uma noite teen, que eu entrevistei Sandy Júnior, Banda 5, NSYNC, né? Era aquelas bandas que estavam muito em evidência naquele momento. Uma característica interessante do seu foco de pesquisa e texto é essa contextualização também do evento à luz do entorno social em que ele ocorre, né? Você contextualiza muito esse aspecto social da música no contexto em que aquele evento está acontecendo e quanto que ela reflete aquele contexto, né? Perfeito. A ideia é justamente essa. É relacionar a música com as transformações sociais, políticas, econômicas. Então, no começo do Diários do Rock in Rio, eu faço essa contextualização como que era o Brasil e o mundo naquela virada de século, né? 2001. A gente está falando de um período que tinha o bug do milênio, né? Tinha o temor de ter computadores pifarem tudo. Tinha a doença da vaca louca. Né? Politicamente, era o segundo mandato de FHC. Né? Teve o atentado da Torre Gêmea, né? Sim, sim. Aquele livro é um marco, né, cara? Sim, na história sim. ocidental. Pois é, e o Rock in Rio, pela primeira vez, teve o conceito de tendas, essa coisa que hoje é muito comum, tenda de world music, tenda de MPB, tenda do rock. Nós tivemos também uma transformação profunda na indústria fonográfica. Né? Ainda naquele período existia o CD. O impacto da tecnologia, né? Sim, sim. Existia o CD, a pirataria física, lá em 2001. O interessante foi o tempo de vida útil do CD, como foi curto, né, cara? Se você pensar no long play, que veio por décadas, aí o CD veio com uma novidade fantástica, por sinal, depois... Sim, em 2001, se a gente pensar que tem uma diferença de 20 e poucos anos, para a história da humanidade, isso é muito pouco. Nossa, mas para a transformação tecnológica é uma diferença absurda. Porque tudo mudou nos últimos 20 anos. Streamer. Exatamente, o consumo, o modo de fruição de música mudou completamente. Também. Não existia rede social, né? Tinha lá um ou outro, mas não tinha Facebook, que veio em 2004, Twitter, Instagram. Então eu brinco dizendo que as pessoas assistiam aos shows de frente, né, pro artista, não ficava fazendo selfie, porque os celulares não tinham câmeras acopladas. Então, toda essa contextualização junto com a campanha do Rock in Rio para um mundo melhor. Foi uma grande percepção de Roberto Medina naquele momento, ou seja, mais de 3.500 emissoras de rádio e TV ficaram em silêncio por 3 minutos dentro dessa campanha, pedindo paz no mundo, né? E uma preocupação ambiental, foi a primeira vez que o Rock in Rio teve essa preocupação, né, uma distribuição de uma parte da renda para entidades filantrópicas. Então eu considero que aquele Rock in Rio que eu tive a oportunidade de cobrir como jornalista foi, sim, um divisor de águas, depois que o Rock in Rio se internacionalizou. Virou uma grife, Madrid, né? Virou uma grife. Espanha, Lisboa. O que é até interessante, Rock in Rio em Lisboa, né? Rock in Rio em Madrid. E foi aquela transição do mundo analógico para o mundo digital, porque tinha ali uma assessoria de imprensa estruturada, computadores, né? E lembrando, Eustáquio, que, olha só que curiosidade, né? 2001, que eu trabalhei na Gazeta, ainda existia reunião de pauta para decidir se uma informação seria veiculada na internet, no Gazeta Online, seria deixar congelar a informação para vir junto com o jornal impresso 6 horas da manhã na casa das pessoas. Ou seja, a informação não corria com tanta velocidade. Na verdade, a minha leitura que eu faço é que era a resistência dos cartórios. Sabe aquela questão dos dinossauros resistindo aos meteoros? Mais ou menos assim. Não tinha como conter isso. Não tinha quer dizer, a forma o jornalismo também mudou, né? Mudou. Assim como a música. Agora, Zé, você fala em pauta, você tá na tela já alguma coisa? Você acabou de lançar isso, né? Sempre tem. Você tem uns temas assim que você cobiça, namora, cultiva como ainda um sonho, ainda é um sonho, não é um projeto ainda.
Sim, sim. Tipo? Eu quero muito continuar trabalhando no campo da pesquisa sobre a música do Espírito Santo e de histórias de vida, né? Sou apaixonado por biografias. Tem uma cantora que marcou a minha infância, que é a Clara Nunes. Já existe um livro sobre a Clara, uma biografia, foi um autor do Rio que fez, mas está no meu radar fazer algum... eu acho que a Clara foi muito marcante para a música brasileira, dentro da ideia dela do sincretismo religioso e da filiação do Brasil à África. E aquelas letras divinas de Paulo César Pinheiro. De Paulo né? César Modéstia Pinheiro. à parte. Que isso. Então é uma cantora que merece ser mais lembrada e mais ouvida por tudo que ela gravou e tudo que ela representa, né, para a cultura brasileira. Vamos fazer uma sinopse um pouco rápida de cada filho desse seu aí, para você descrever mais ou menos só o processo de gestação, o conceito. Sim. Vamos lá, esse aí é seu xodó, né? Falando em cantoras, Maísa, sim, meu primeiro livro não fez 2005, parte... né? 2005, lancei inicialmente na coleção do Antônio de Padua Gurgel, saudoso Grande Gurgel. Gurgel. Essa é a segunda edição, né? Foi lançado na coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. E eu me apaixonei pela história de Maísa como mulher e como cantora. Realmente uma artista à frente do seu tempo. E não fez parte da minha geração, mas eu acho que sempre é tempo de descobrir e redescobrir Maísa, né? Uhum. Então, esse é o mais recente, né? Recente, Os Sons da Memória, isso lançado aí. em 2021, tem 464 páginas, fala sobre 40 discos marcantes gravados por artistas capixabas, né? Rock Crise, de 2012, é um livro de reportagem sobre a história do rock no Espírito Santo. Crônicas musicais e recortes de jornal já é o meu livro que eu considero mais literário. Tem crônicas... muita coisa que você fez na Gazeta, no Caderno 2. Na Gazeta, exatamente. Tem alguns roteiros para espetáculos. Tá. E crônica é um gênero que se situa no limiar entre a literatura e o jornalismo. Sim, né? exatamente. Então aqui eu falo muito de música, mas falo de jornalismo, falo de futebol, né? Tem vários temas. E a MPB de Conversa e Conversa. 40 entrevistas com grandes nomes da música popular brasileira, de Wilson Simonal, a Roberto Carlos, a Ivete Sangalo, a Gil. Isso foi entrevistas suas? Entrevistas. É mesmo? Bethânia, Arnaldo Antunes, Rita Lee, Nelson Sargento, Bete Carvalho, Alceu Valença. É mais fácil dizer quem não está no livro, né? O Chico Buarque não está, porque eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Mas tem uma crônica sobre ele. Você, como autor e músico também que você faz distinção entre a melodia bonita e a letra inspirada? É um casamento, né? Casamento perfeito. Quando eu ouço... letras, assim, quem estava conversando preliminarmente, né? Letras que mereciam serem, assim, tratadas como expressão da nossa literatura, né? Tal a beleza lírica, tal o lirismo, tal a poesia, tal a maneira como a pessoa esculpe, inscreve as palavras numa frase. Sim, mas dos letristas, realmente, compositores, eu acho o Paulo César Pinheiro insuperável, assim. E acho que o Brasil tem que valorizar mais o Paulo César Pinheiro, porque ele realmente é um operário das palavras, né? Ele compõe todo dia, ele não fica lá esperando, inspiração. Sabe? Na verdade, tem música, tem letras que a gente pensa e descobre que ela desceram inteiro, né? Viagem, por exemplo, Paulo César Pinheiro, aquela letra eu acho que desceu inteirinha, assim. Pois com 13 anos que ele compôs. Desceu inteira aquela letra. Então, depois virou parceiro de Baden Powell, né? Vinícius ficou com ciúme, né? Que o Vinícius sempre foi ciumento. Então, eu valorizo muito, assim, a questão do texto, né? E principalmente a entrada do Gil, por exemplo, na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Tiver alguns escritores que torcendo o nariz e tal, e se opondo, né? Mas eu falo, gente, o Gil é um artista da palavra. Ele compõe... Bob Dylan ganhou o Nobel, né, e Bob Dylan, mesma coisa. Ele compõe, ele escreve a partir do texto, né? Então, ali nas letras do Gil, você tem poesia, você tem crônica, você tem conto, sabe? Domingo no Parque, até final trágico tem. Então, eu acho justíssimo a gente ter o Gil ali na ABL, e acho que o Chico Buarque também merece, pelo conteúdo.
Até porque o Chico ali nos países nórdicos ele é mais conhecido como escritor do que como Na verdade, ali na Dinamarca ali, o pessoal fala, você compõe, você é músico no Brasil? Tem um documentário do Chico que o jornalista pergunta, mas disseram que você compõe no Brasil, o que é isso, né? Eu conversei com você já sobre isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Esses caras geniais, eles experimentam uma chama criativa que depois se arrefece? O que é? Os caras, de repente, param. A gente não vê muita coisa boa desses caras há muito tempo. O que é isso? Cansaço? Um cara que quer se dar um tempo em outras coisas? Todos nós somos frutos do nosso tempo, né? Uhum. O tempo de hoje ele é muito confuso, ele é muito imediatista. A modernidade líquida, né? Então, acho que isso... Tudo é descartável. Tudo é descartável, é consumido muito rapidamente. A música, ela passou a ser consumida e descartada muito rapidamente. Acho que isso influencia, sim, a composição, embora eu veja gente talentosa aí, compondo e produzindo. A arte igual a vida, ela brota em qualquer lugar, né? Ela se renova sempre. Mas o consumo de música me incomoda o fato de que a juventude ela consome a música de forma sortida. Ela muitas vezes não tem noção do todo. Não contextualiza, a sua geração, a minha geração, a gente comprava LPs, né? E tinha coisa do lado A, lado B, depois o CD, ficha técnica, compositores. Tudo isso eu sempre me interessei. A capa dos discos, os textos de contracapa, né? O álbum como um todo, conceitualmente. Então hoje eu acho que isso, de certa forma, está se perdendo, porque as pessoas consomem muita música de forma sortida, né? Ouve uma parte aqui, outra ali, e muitas vezes não tem visão do todo. Sem falar naquela longínqua e distante prática de se reunir para ouvir música, né? Isso é um grande aprendizado, mas eu tive isso na minha formação também. Zé, quero falar que foi uma alegria estar com você, ter a oportunidade de dar um registro desse trabalho bacana, maravilhoso que você está fazendo. Muito obrigado. Sabe-se que os caras que plantam árvores centenárias sabem que não vão colher a sombra dessas árvores. Então tudo isso está sendo produzido certamente aqui para mais do que o contexto imediato, vai beneficiar as gerações futuras, que terão a oportunidade de acessar o conhecimento ancestral que alguém se preocupou em lavrá-los em livros. Parabéns e muito obrigado. Bonito, Eustáquio, é o que me move. Na pesquisa, em todo esse trabalho, é o que realmente me move, me apaixona, que dá sentido à minha produção literária, jornalística. Então é sempre uma satisfação estar aqui no Presença, para a gente trocar ideias, né? Conversar sobre música, jornalismo e literatura. A presença hoje do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.